O Papa Leão XIV celebrou a missa que marcou o início do seu pontificado. Milhares de pessoas acompanharam a cerimônia na Praça São Pedro, no Vaticano, incluindo dezenas de autoridades mundiais. E quem, claro, acompanhou tudo de pertinho foi a nossa correspondente Miceli Medeiros. Miceli, boa tarde para você, já aí no Vaticano. Acompanhei a transmissão com o nosso colega André Coelho. Você estava aí também acompanhando. E diante de várias autoridades de todo o mundo, o Papa deixou uma mensagem muito clara ao falar de violência, preconceito e de uma economia que marginaliza. Isso mesmo, Isabela. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Quero aproveitar e abrir com uma informação que nos foi dada agora há pouco aqui na sala de imprensa da Santa Sé. Leão XIV recebeu em forma privada somente dois chefes de Estado, Zelensky, presidente da Ucrânia, e Dina Boluarte, presidente do Peru. Os demais o saudaram aí publicamente após o final da missa que você acabou de citar, né? Missa de início do Ministério Petrino, mas somente esses dois, portanto, foram recebidos por ele. Voltando a falar sobre essa missa que é importante, justamente porque ela marca o início do pontificado de um sumo pontífice da Igreja Católica, antes essa cerimônia se chamava cerimônia de intronização. Bom, com Paulo VI, que retirou a chamada tiara papal, a coroa do Papa, a partir do Papa João Paulo I, que foi o sucessor dele, essa missa passou a ser chamada, portanto, de missa de início do Ministério Petrino. Nela acontecem dois momentos muito importantes. O Santo Padre recebe o pálio, que entre tantos significados simboliza justamente esse pastoreio do Sumo Pontífice em relação à Igreja Católica, porque ele é bispo de Roma, pastor da Igreja Universal, e também recebe o chamado Anel de Pescador, uma tradição antiquíssima na história do catolicismo, já que os bispos, desde o século XI, recebem esse objeto como símbolo de autoridade. No caso do Papa, neste anel está desenhada a figura do apóstolo Pedro, que para a Igreja Católica é justamente o Papa é sucessor do apóstolo Pedro, por isso que essa imagem está cunhada sobre o seu anel. Bom, além de toda essa simbologia que é muito importante, uma curiosidade em relação a essa missa de Leão XIV em particular. Ele foi o primeiro Papa a retirar o chamado trono papal nessa missa. Nem o Papa Francisco, em 2013, abriu mão do uso desse trono. E ele, portanto, sim, ele quis que a cerimônia fosse bastante simples. Todo esse momento, toda essa ritualística aconteceu diante do altar e depois foi dado andamento à celebração da missa. Em relação às palavras dele, porque nessa celebração o Papa justamente traça aquilo que será o seu programa de governo, assim como fizeram os seus antecessores, ele focou em duas palavras muito importantes e a partir delas a gente pode entender o que ele pretende fazer com a Igreja daqui para frente: amor e unidade. Eu até separei uns trechos aqui para vocês. Ele disse que interpreta o papado não como um meio para capturar os outros pela prepotência ou pela propaganda religiosa, mas para amar os outros. Ele disse que deseja uma igreja unida que seja fermento para um mundo unido também. Falou sobre as feridas causadas pelo ódio e dos preconceitos também. Vamos ouvir o que ele disse. Pietro deve passare il nostro tempo. No nosso tempo, ainda vemos discórdia, demasiada discórdia, demasiadas feridas causadas pelo ódio, pela violência, preconceitos, pelo medo do diferente, por um paradigma econômico que explora os recursos da terra e marginaliza os mais pobres.